Alô, tá começando mais uma sessão de terapia da Noia, a sua rádio consultório de bolso com ideias para você reorganizar a sua mente e dar aquela faxinada no juízo, aprendendo assim a se acolher, a se amar um pouquinho mais. Então, se tudo tiver cabeça, vem comigo, porque o episódio de hoje é sobre coragem. Coragem é um sentimento. Isso significa que nós, quando estamos vivendo situações difíceis na nossa vida, a coragem, ela aparece, ali como um recurso para que nós possamos enfrentar esses desafios, E a coragem não vem assim do nada. A coragem vem da nossa capacidade de ter já enfrentado alguns desafios e ter notado que a gente conseguiu transpor. Então, para que a gente possa ser mais corajoso, a gente precisa se arriscar mais. Como nós somos bicho, se arriscar pode parecer muito perigoso para o nosso cérebrozinho que está ali na função de nos proteger. E antes da gente falar de coragem, do que seria se arriscar, do que seria se resguardar, nós vamos pensar o seguinte: nós, quando estamos diante de um grande desafio, é muito comum que o medo, que é a emoção que resguarda a nossa vida, que protege a nossa existência, dos perigos que ameaçam a nossa sobrevivência, ele aumente muito. Mas muito. Então, exponencialmente falando, se a gente for pensar, é quase que uma progressão, assim, muito vertiginosa do aumento do medo. Então, vamos supor, você está diante de um desafio, é um trabalho novo, se é uma gravidez, vou ter um filho, ou se é uma situação de trabalho onde eu vou precisar me expor, falar em público, ou apresentar resultados a pessoas que eu considero muito importantes, ou de repente é uma situação onde eu vou ter uma conversa difícil com alguém, ou de repente eu vou fazer uma viagem, essa viagem aparentemente é perigosa, eu preciso me resguardar. Todas essas situações envolvem medos de tipos diferentes. Tem uma que eu adoro, assim, que eu vou colocar aqui na roda também, que é: sabe quando a gente vai ter uma conversa difícil com uma pessoa que nos traumatizou? Pode ser um ex-marido, uma ex-mulher, um filho, uma filha que não fala mais conosco. Então tem 1 milhão de possibilidades de situações que podem trazer pra gente um medo muito grande. E esse medo está associado a várias memórias que trazem uma sensação difícil de encarar. E, gente, memórias, para vocês entenderem, todas as coisas que a gente vive, a gente guarda na cabeça, lá no nosso fundinho da cabeça, e as memórias, elas têm como se fossem botõezinhos sensoriais. Quando nós lembramos de coisas, essa memória, ela vai ter cheiro, ela pode ter gosto, inclusive, Então, assim, às vezes a gente passou uma situação muito difícil em que alguém gritou conosco. Então, o som vai ser o nosso ingresso sensorial para memórias complicadas. E aí, quando você passa perto de alguém que se parece com uma pessoa que te traumatizou, ou quando você escuta um barulho de uma situação que você passou que foi muito difícil, quando você sente um cheiro que tá ali te lembrando algo que foi complicado para você, que te ameaçou, nosso cérebro não sabe que estamos, assim, em cima de prédios bem protegidos com seguranças e reconhecimento facial, no ar-condicionado tomando café da máquina. O nosso cérebro, ele não entende isso ainda. É como se nós estivéssemos enfrentando perigos reais, como, por exemplo, cair de grandes alturas, como nos afogar em marés revoltosas, como correr de predadores, Então, assim, veja, a intenção do medo normalmente é nos salvar de perigos que ameaçam a nossa sobrevivência. Então, perigos como ter uma conversa difícil, como falar em público, como, por exemplo, fazer uma argumentação, uma defesa no nosso trabalho novo, nada disso ameaça a nossa sobrevivência. Embora, muitas vezes, nos coloque em situação de exposição, e essa exposição, ela seja difícil, angustiante, complicada realmente para nós, a nível de experiência de vida. Porém, não nos ameaça a vida, A nossa sobrevivência não está ameaçada nessas circunstâncias. Isso significa que, se eu noto que minha sobrevivência não está ameaçada, que essa é uma situação em que eu preciso enfrentar para conseguir conquistar algo que é mais importante mais na frente, o que a gente entende, gente? Nós precisamos ter comportamentos que nos ajudem a atravessar a barreira desse medo. E esses comportamentos a gente pode chamar de comportamentos de coragem. Coragem não é uma coisa que nós vamos esperar que nasça do nada, Existem pessoas com maiores níveis de resiliência, pessoas que tiveram bons modelos, pessoas que tiveram modelos de outras pessoas ao redor ali que incitam esse tipo de comportamento e a gente aprende vendo. A gente é bicho, gente, não esqueçam disso, nós somos bicho. Então nós aprendendo, espelhando comportamentos, modelando comportamentos. Isso significa que nós aprendemos quando nós estamos perto de outras pessoas que fazem esse tipo de coisa,
Porque quando a gente faz esse tipo de coisa e em frente dá certo, perto de outra pessoa que nunca viveu isso, essa pessoa vai ganhando condições de fazer parecido. Então, por isso que a gente vive em comunidade. É muito importante viver em comunidade, porque nós aprendemos coisas com as outras pessoas através de observação também. Então, isso significa que, para que nós possamos ter comportamentos de coragem, nós precisamos entender que é natural ter o medo primeiro. Então, olha só, vamos recapitular aqui a ideia. Se você estiver fazendo qualquer coisa, agora você para que essa é a hora do resumo. Quando nós estamos diante de coisas que são muito desafiadoras para nós, essas coisas podem ser desafiadoras a nível desproporcional. Por quê? Porque podem ter memórias cheias de botãozinhos sensoriais lá atrás da nossa experiência que travam a gente na hora de enfrentar. Porém, como é que eu vou avaliar se eu vou ou não vou enfrentar esse medo? Eu vou me perguntar se esse medo me protege a minha vida, a minha sobrevivência. E se a resposta for não, eu vou me perguntar o que eu vou ganhar caso eu enfrente esse medo. Quais são as habilidades que eu vou desenvolver, ou de repente, quais são as memórias que eu vou desenvolver, ou de repente, qualquer coisa que eu vou conquistar que também é importante pra mim, que é muito importante pra mim, caso eu consiga atravessar a barreira desse medo. Então, se a sua sobrevivência não está ameaçada, né, se o seu emprego não está ameaçado, se a relação não está ameaçada, se você não está em estado de ameaça de sobrevivência, e existem vantagens para passar por esse medo, e o que você quer tá depois da barreira do medo, aí a gente precisa investir em comportamentos de coragem. Isso pode ser acionando nossa rede de apoio, isso pode ser imitando comportamentos de pessoas que vocês admiram, mas todos os comportamentos de coragem, para que eles se instalem, para que a gente possa caminhar na direção daquilo que a gente quer se tornar, ou daquela coisa que a gente quer conquistar, eles precisam vir da clareza de que nós vamos com medo mesmo, porque do medo nascem as coragens. Certo? E hoje, no podcast, eu quero trazer para vocês um caso muito comum, tá? Não só dos meus pacientes, mas da minha própria vida. Todas as vezes que eu queria uma coisa muito importante, eu tive um medo estrutural, mas um medo de chacoalhar todas as minhas carnes, as células do meu corpo. E isso acontece porque nós fazemos projeções mentais de enfrentamento, e as projeções normalmente elas acabam mal. Então, imagina só, se a gente acredita no contexto da nossa cabeça, se você não assistiu ou não ouviu os episódios anteriores, eu recomendo fortemente que você escute os podcasts anteriores sobre como nossa mente cria outras histórias. Mas se nós não enfrentamos esses medos, se nós não procuramos formar nossa rede de apoio, não procuramos desenvolver as habilidades para ultrapassar a barreira do medo, ficamos aprisionados do outro lado, frustrados porque não conseguimos encarar aquilo que é preciso para chegar do outro lado. E com ainda mais medo, porque veja bem, gente, existe um gráfico que eu adoro, que é o gráfico que mostra o nível de alívio quando nós escapamos de uma situação que nos causa medo. É vertiginosa a queda dos sintomas físicos que a gente fica quando a gente fugiu. Ai, graças a Deus, desmarcaram. Ai, nossa, ainda bem que eu não vou mais precisar fazer coisa tal, não vou mais precisar viajar. Porém, todas as vezes que uma situação semelhante se aproxima para acontecer de novo, o meu medo, que era bem pequeno antes, ele vai aumentando exponencialmente. Isso significa que quanto mais eu fujo do meu medo, mais medo eu tenho. Então, não é uma boa ideia fazer esses movimentos de fuga quando os medos, eles são necessários de serem enfrentados. Então, comportamentos de coragem, eles fazem esse trabalho para nós. Então, arrematando a ideia que eu e você precisamos lembrar que nessa situação de vida que estamos vivendo, onde um monte de estímulo é apresentado para nós, onde a gente tem a oportunidade de viver zilhões de experiências, é muito provável que a gente vai sentir muitos medos diferentes. Medos que não ameaçam a nossa sobrevivência, mas que colocam a gente em situação de exposição. E também é preciso muita clareza e muita coragem para o enfrentamento deles. O meu desejo é que eu e você, e todo mundo que escuta o podcast, possamos avaliar juntinhos quais são os nossos medos que não nos ameaçam, mas nos travam, e a partir dele criar espaços de desenvolvimento de novas coragens. Todos nós podemos ser corajosos, porque ser corajoso é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Esse sentimento vai aflorando dentro de nós uma força e uma potência que merecemos para viver nesse mundo muito cheio de estímulos. É o meu desejo para você essa semana. Beijo, até semana que vem.